E aí? Se você já jogou Yu-Gi-Oh! Seja no cenário competitivo ou no casual, sabe que algumas cartas podem literalmente decidir o jogo antes mesmo do seu turno começar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as cartas mais importantes para interromper combos do seu oponente, impedir que ele execute as suas jogadas livremente ou então puna ele por tentar impedir as suas jogadas. Se você já gostou do tema, deixa o like, se inscreve no canal porque ainda vem muito conteúdo por aqui. Lembrando que não é uma ordem da melhor para pior, ou vice-versa. É apenas uma listagem simples das cartas que eu considero que todo jogador de Yu-Gi-Oh! Precisa ter em sua coleção. Então, começando com uma das cartas mais icônicas dos últimos anos, Ash Blossom. Essa Hand Trap é praticamente obrigatória em qualquer deck, porque consegue negar 3 dos efeitos mais comuns do jogo: adicionar cartas do deck para a mão, enviar a carta do deck para o cemitério, ou então invocar um monstro do deck. Ou seja, sempre que o seu oponente tentar ativar alguma carta ou efeito que tenha algum desses efeitos, você pode simplesmente descartar uma Ash e negar o efeito. Por exemplo, se o seu oponente ativa uma Foolish Burial, você consegue dar Ash e negar. Ou então, trazendo para um jogo mais atual, se o seu oponente ativa uma Bonfire, por exemplo, você pode ativar uma Ash Blossom e negar. E várias outras cartas que possuem um efeito parecido com esses. A segunda carta é a Infinite Impermanence. É uma armadilha que está entre as mais usadas do jogo hoje em dia. Diferente da Ash, ela não precisa ser dada em chain. Você pode ativar no momento em que te for mais conveniente. Porque, mesmo sendo uma armadilha, ela tem a propriedade de que pode ser ativada da mão se você não controlar outras cartas. O que transforma ela tanto útil para impedir os combos do seu oponente, quanto para quebrar o campo do oponente. Você pode ativar ela no turno do oponente para negar um efeito de monstro dele, ou então você pode segurar ela para no seu turno ativar e impedir que algum monstro que o oponente colocou em campo ative seus efeitos. E além disso, o segundo efeito dela é muito importante. Afinal, se ela for ativada de forma tradicional, como uma armadilha deve ser feita, que é setando e ativando, ela vai acabar negando todas as magias e armadilhas que forem ativadas na coluna dela até o final do turno. Ou seja, você consegue muitas vezes utilizar ela não só para remover um efeito de monstro que vai te atrapalhar, como também você pode colocar ela setada na mesma coluna que uma magia ou armadilha que esteja te atrapalhando, como por exemplo uma There Can Be, e no momento em que você ativar ela e negar o efeito de um monstro no campo, automaticamente aquela magia armadilha e todas as outras que forem ativadas na mesma coluna terão seus efeitos negados. A terceira carta é uma das mais insanas já criadas pela Konami, é a Triple Tactics Talents, ou TTT, ou só Talents. Ela é uma carta que se aproveita do fato do seu oponente ativar efeitos no seu turno. Se o oponente usou alguma hand trap contra você, ou ativou algum efeito de monstro rápido, ou interrompeu o seu combo com efeitos de monstro, a Talents já fica ativa, e ela permite que você escolha entre 3 poderosos efeitos. Comprar 2 cartas, o que vai aumentar a quantidade de recurso na sua mão e possibilitar novas jogadas, ou então olhar a mão do oponente e embaralhar uma carta no deck, ótima para remover alguma outra hand tap que você talvez fosse tomar, ou então, se o seu oponente não tiver mais alguma interação como forma de hand trap, você pode tirar uma jogada da mão dele, ou seja, ele já vai iniciar o turno dele tendo peças a menos para montar a jogada dele. Ou por último, roubar um monstro do oponente até o final do turno. Esse efeito é mais usado Go Second para quebrar mesa. Afinal, você consegue pegar ou um bicho grande que o seu oponente tem, que esteja te impedindo de atacar ele, ou então simplesmente remover um bicho que pode vir a te atrapalhar no próximo turno, podendo utilizar ele para fazer algum link, algum XYZ ou então um sincro. No competitivo essa carta é muito boa, porque praticamente todo deck tem alguma forma de interação no turno do oponente proveniente de um efeito de monstro. A quarta carta é ninguém mais, ninguém menos que o Nibiru. Se você já enfrentou um deck de combo, você sabe o quão faz falta um Nibiru na mão. Essa pedra gigante, ela entra em ação se o seu oponente invocou 5 ou mais monstros no turno dele. Você pode ativar o efeito dele da mão, tributar todos os monstros virados para cima no campo e invocar ele. E tudo que o seu oponente ganha é um token, que tem ataque e defesa baseado na soma dos monstros que foram tributados. Ok, vai ser um token geralmente grande, mas você parou todo o combo do oponente, que é muito melhor do que deixar o seu oponente fazer o que ele quisesse. Ele vem sendo muito utilizado também no competitivo, só que muitos decks conseguem jogar em volta dele, ou fazendo uma jogada parcial, ou então fazendo uma negação na quinta summon, ou mesmo tendo cartas para prevenir hand traps, como o Crossout, por exemplo. A quinta carta, bom, se o Nibiru acaba com um spam de monstros no campo, a próxima carta acaba com coisas na mão, é o Draw e Lock.
ele simplesmente aniquila decks que tem uma mecânica muito forte de adicionar cartas do deck pra mão. É simples, se o seu oponente adicionar uma ou mais cartas do deck pra mão, exceto na fase de compra, você descarta o draw e nenhum dos jogadores mais pode adicionar cartas do deck pra mão, seja comprando, seja buscando, não pode. Muitos decks sofrem bastante para essa carta, como por exemplo o Flooderize, Runic ou Mannadium, por exemplo. Agora no metagame, tem mais um deck que também sofre muito pro draw, que é o Raziel Mitsurugi. Ele busca muitas cartas para poder chegar no seu endboard, então o draw limita muito o que ele vai fazer. E por último, como menção honrosa, gostaria de falar da Khaled by the Grave. Ela é uma ótima resposta para a maioria das interações que o seu oponente for fazer, principalmente com hand traps. Se o seu oponente ativa, por exemplo, alguma das citadas acima, como Ash Blossom e Draw e Lock, que acabam indo pro cemitério na sua ativação, você consegue ativar a Khaled em resposta, banir a carta que você deu alvo e negar os efeitos. Então, se o seu oponente te deu uma Ash, você ativa a Khaled, dá alvo na Ash, bane ela e nega os efeitos. Então a Ash do oponente não vai resolver. Além disso, é uma carta excelente para lidar com baralhos que dependem muito do cemitério, como por exemplo Tearlament, Eldritch ou então o mais recente Fiendsmith. Então, duelistas, gostaram da lista? Essas são as cartas que eu considero mais essenciais para você ter nos seus decks, ou se não foram nos seus decks, pelo menos na sua coleção, para que você tenha disponibilidade delas. Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, comentar qual dessas cartas mais salvou você durante um duelo, e é claro, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo do canal. Muito obrigado, falou!